Olá, vamos para a aula 13 de sistemas operacionais, onde a gente vai tratar dos problemas com a comunicação de processos. Existem vários problemas que ocorrem com a comunicação de processos, que a gente viu, mas os problemas que a gente vai ver nessa aula de hoje são os problemas clássicos, que ajudam a modelar as soluções para a programação concorrente. Tá? Então, na aula passada, só revisitando aqui, na aula passada a gente falou sobre passagem de mensagem, que seria o mecanismo para realizar a sincronização de processos cujos processos encontram-se em máquinas diferentes. Tá? A gente viu soluções de sincronização de processos usando semáforos e monitores, variáveis locks, a desabilitação da interrupção, estrita alternância, onde todos esses mecanismos são mecanismos voltados para quê? Voltados para a computação local, tá? Num único computador. A passagem de mensagem, como a gente viu na aula passada, ela trata o quê? Ela trata de fazer a sincronização de processos cujos processos encontram-se em máquinas diferentes. E a gente viu aí várias soluções, né? Como o produtor e o consumidor, tá? Como eles podem enviar mensagens um para o outro, tá? Em um ambiente de uma linguagem C, assim como um ambiente de uma linguagem Java através do RMI. Tá? Hoje, então, a gente vai ver esses problemas clássicos, tá? Com a comunicação de processos, que normalmente são estudados aí para ajudar a criar criar os requisitos, né, de uma boa solução para comunicação e sincronização de processos. Tá? Só lembrando que a importância, tá, de programação concorrente paralela, em virtude, gente, de que o hardware hoje ele tem suporte para isso. Tá? Então, vocês estão vendo aí os hardwares de multicore que são largamente utilizados, tá? Largamente comercializados. Só para vocês terem uma ideia, a plataforma da Apple, né, ela, desde o ano de 2006, 2005, ela só produz plataformas multicore. Ou seja, isso quer dizer que a gente tem o quê? Que a gente tem aí uma suporte de hardware para o paralelismo, mas se vocês forem olhar os códigos, os últimos códigos, né, que a maioria dos códigos que vocês têm desenvolvido, vocês vão perceber que os códigos são estritamente sequenciais. Se são estritamente sequenciais, eles não fazem uso do paralelismo que se encontra o quê? Que se encontra com suporte em nível de hardware. Por isso da importância de se criar aí programas, né, softwares paralelos e concorrentes para usufruir o máximo de recurso que existe no nível de máquina. Tá? Por isso dessa importância aí para desenvolver códigos paralelos. Mas por que o pessoal deixa de desenvolver códigos paralelos? Porque existe o quê? Existem os problemas. E um dos problemas são esses que a gente citou. Existem problemas, são códigos que necessitam de quê? De sincronização também. Se tem dois processos rodando, é mais difícil de sincronizar esses processos de forma que o resultado possa ser o mesmo. Tá? Em contrapartida, a gente tem suporte de hardware, mas como é difícil de desenvolver, como é difícil de sincronizar e organizar esses processos, muita gente acaba optando por criar códigos sequenciais e acabam não usufruindo todo o suporte de máquina que existe no seu sistema computacional. Então vamos agora para os três problemas clássicos que ajudam então, né, a modelar aí um software paralelo. Primeiramente vamos para o produtor e consumidor. Esse produtor e consumidor a gente já tinha visto anteriormente, mas vamos recapitular um pouco para saber o que é esse problema do produtor e consumidor, uma vez que esse produtor e consumidor é um problema que ajudou a modelar os principais protocolos da internet. Por isso da importância. Tá? O que a gente estuda aqui, tá? Os sistemas operacionais, são de extrema importância para que vocês possam estudar e verificar como o sistema operacional é construído, para assim vocês construírem o quê? Construir os próprios sistemas que vocês vão desenvolver aí no futuro. Tá?
A gente desenvolveu, tá? Eu desenvolvi junto com o meu orientador de doutorado uma plataforma que utilizou o quê? Que utilizou os mecanismos, as estruturas existentes no sistema operacional. Então, o estudo de sistemas operacionais, o estudo desses problemas, certamente o quê? Certamente vão ajudar o quê? Vão ajudar vocês a modelarem o quê? A modelarem os vossos próprios sistemas. Tá? E tentar aprender o quê? Tentar aprender aí com os erros dos outros, né? Que é uma forma inteligente de desenvolver e desenvolver de uma maneira aí mais acertada, né? Então, o produtor e consumidor, ele tem duas entidades, entidades produtoras e entidades consumidoras. A sincronização, ela deve ocorrer aonde? Ela deve ocorrer em função desse buffer aqui. Tá? O protocolo TCP, né? O protocolo TCP, ele tem o quê? Ele tem um mecanismo também que a gente chama de quê? O protocolo TCP da internet tem um mecanismo chamado de controle de quê? Controle de congestionamento. Tá? Esse controle de congestionamento é justamente para quê? Para controlar o buffer. O buffer de quê? O buffer do lado do produtor e também do consumidor. Tá? Então, essa é a importância, né, desse problema do produtor e consumidor. É sincronizar o quê? Sincronizar o buffer, de maneira que o buffer não fique cheio, e se ficar cheio, o produtor ele deve dormir. Se o buffer ficar vazio, o consumidor então tem que dormir e o produtor então tem que produzir mais itens, de maneira o quê? De maneira que os dados possam ser colocados nesse buffer. Tá? Então esse é essencialmente, né, como eu falo aqui, as duas entidades, um consome e o outro vai então produzir os dados do buffer. Tá? Então esse é o primeiro problema, fui bastante breve, tá? Mas que é um problema que a gente já tinha falado em slides aí, em aulas anteriores. Então a gente vai voltar então agora para o segundo problema, são três. É o problema do produtor e consumidor, o jantar dos filósofos e o problema dos leitores e dos escritores. Tá? São três problemas que a gente vai ver então nessa aula de hoje. Então, segundo problema. O segundo problema é o problema do jantar dos filósofos. Tá? Então, nesse problema aqui, a gente tem um cenário onde a gente tem os rachis aqui, né? Cada um tem os rachis, tá? E existem o quê? Existem 5 rachis, tá? E 5 filósofos. Tá? Esse é o problema que a gente tem. E dentro desse jantar dos filósofos, tá? A gente tem um prato e um prato com macarrão. Vamos dizer assim, noodles, né? E cada um deles, obviamente, precisa de 2 rachis para comer o quê? Para comer esse macarrão. Cada filósofo vai precisar de 2 rachis para comer esse macarrão. Entretanto, só tem o quê? Só tem 5 rachis. Então, se vocês forem ver, apenas 2 filósofos vão poder comer adequadamente esse prato de macarrão. Tá? Assim, o que a gente tem aqui? Isso aqui é como se fosse, cada filósofo ali é como se fosse um processo. Tá? Os processos precisam sincronizar o quê? Os processos aqui precisam sincronizar um dado compartilhado, um recurso compartilhado, que seria o quê? Que seriam esses rachis aqui. Tá? Então, esses rachis aqui seriam o quê? Seria a região crítica. Tá? A região crítica, e vai ocorrer aqui um problema que a gente chama de condição de corrida. Condição de corrida para que cada um pegue um par de rachis. Só que não tem um par de rachis suficiente. E outra coisa, ninguém pode morrer de fome. Então, eles devem sincronizar de maneira o quê? De maneira que cada filósofo, então, possa comer o seu prato de hashi. Tá? Então, esse é o cenário do jantar dos filósofos, que a gente vai, então, ver como é que a gente pode resolver esse problema. E esse problema, de novo, também é modelado na área de redes de computadores. Tá? Para modelar como é que um dado pode ser trafegado dentro de um protocolo, por exemplo, da Ethernet, Gigabit Ethernet, muita gente ouve falar. Né? Então, esse problema ajuda a modelar uma solução de transmissão de dados em um ambiente de rede, tá? Como a gente vai ver. Então, voltando aqui,
Os filósofos, então, eles vão ser o quê? Eles vão ser colocados para comer, mas, obviamente, eles vão ficar alternados entre comer e pensar. Então, esse é o, vamos dizer assim, o procedimento que ele vai precisar fazer. Os filósofos vão comer e pensar alternadamente e pegam um hashi por vez. Se conseguir pegar os dois, eles vão comer. Tá? Mas como é que eu vou evitar que esses filósofos, então, fiquem bloqueados? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma sincronização desses filósofos, de forma que esses filósofos, então, possam o quê? Possam comer e não possam também sofrer de inanição. Então tem que haver o quê? Tem que haver um compartilhamento do recurso do hashi para que eles não possam, então, sofrer de inanição. Tá? Então tem duas tarefas. Primeira, eles vão ter que alternar entre comer, tá? Entre pensar e comer. Para pensar, né? Ele vai pensar e vai depois, passo 2, pegar os hashis, pensar um pouco, né? Filosofar um pouco. Depois de filosofar um pouco, ele vai pegar os hashis. Pega o hashi do lado direito e vai dar o quê? Vai dar um lock no lado direito. Hashi do lado direito. Pega o hashi do lado esquerdo e dá um lock no esquerdo. Claro, pessoal, isso se houver hashi disponível. Tá? E depois de ter pego esses hashis, o que ele vai fazer? Então ele vai comer, tá? Que é o quarto passo. Tá? Depois de comer, ele vai deixar os hashis de forma o quê? De forma que outros, então, venham o quê? Venham a comer os noodles, né? Que estão aí sendo servidos. Então, o ciclo é mais ou menos esse aqui que vocês estão vendo. Ele vai primeiro pensar por um momento. Tá? Depois de pensar por um momento, ele vai pegar os hashis. Depois ele vai comer os noodles, né? Depois de comer um tempo, ele vai colocar os hashis de novo na mesa. E volta de novo ao ciclo do quê? Volta de novo ao ciclo de pensar. Então ele pode ser modelado dessa forma aqui. Pensa um pouco, pega os hashis, pega o hashi direito e depois pega o hashi esquerdo, come por um determinado período de tempo e depois ele vai dar o quê? Vai unlock, vai deixar os hashis na mesa de forma que os hashis possam ser disponibilizados um por um, né? Primeiro do lado esquerdo, depois do lado direito, de forma que eles possam ser o quê? Disponibilizados para o próximo filósofo comer. Tá? Então, como é que seria a solução? Né? Essa solução anterior, se vocês forem ver, ela vai funcionar? Certamente ela vai funcionar. Tá? Mas só vai funcionar por um número limitado de pessoas. E pode levar o quê? Pode levar ao que a gente chama de uma inanição. Alguém pode morrer de fome. Porque dependendo da sincronização, um determinado filósofo que seja um pouco mais parado, ele pode deixar o quê? Ele pode deixar de conseguir pegar os dois hashis e nunca vai comer. Nesse cenário, a gente fala que tem o quê? Que tem um problema aí de inanição. Tá? Então, essa solução aqui, ela não vai, a solução anterior, ela pode, né, vai funcionar, mas ela pode trazer dois problemas. O primeiro problema seria o problema do impasse, que é um assunto das próximas aulas, né, que a gente vai estudar, onde todos os filósofos pegam um único hashi ao mesmo tempo e ninguém consegue comer. Tá? Então, aqui a gente tem 5 filósofos e 5 hashis. Se os 5 pegarem sempre um único hashi, ninguém vai conseguir pegar e a gente vai ter o quê? Vai ter um impasse aí para que o prato de macarrão aí possa ser servido por todos os filósofos. Tá? Então, essa solução aí vai funcionar, mas tem vamos dizer assim, tem a probabilidade de trazer o problema do impasse e da inanição. Então, não é uma solução totalmente o quê? Totalmente válida. Tá? Então, a gente vai para uma outra solução, que seria a solução de usar o quê? De usar uma exclusão mútua desses hashis. Tá? Então, o que seria a exclusão mútua? Exclusão mútua é permitir que apenas uma única,
um único processo, nesse caso aí um único filósofo, possa então fazer todas as tarefas aqui. Tá? Certamente que ela vai funcionar. Tá? Vai funcionar para uma única pessoa. Né? Esse é o único problema. Essa solução de usar a exclusão mútua, tá? Através da premissa do up, tá? E do down, as chamadas as primitivas aqui do semáforo, é que ela vai permitir que apenas um único processo, um único filósofo, então, possa comer o prato, tá? De cada vez. Tá? Bom, então, por que a gente estuda esse problema? Né? A gente estuda esse problema porque ele é útil para modelar os processos que competem por acesso exclusivo a um número de recursos limitados. Né? A gente utiliza, então, uma solução boa para esse jantar dos filósofos, né? Como a gente comentou aqui, né? Seria o uso dos semáforos, né? Uma vez que a exclusão mútua ela chega a funcionar, mas só vai funcionar para um único filósofo de cada vez. Né? E é importante também ressaltar que o protocolo da Ethernet, como eu tinha citado no início da aula, né, ela usa parte dessa solução para quê? Parte dessa solução para modelar o envio de dados na rede. Tá? Então, aqui, qual seria o grande problema do jantar aqui dos filósofos? Né? É que se cada pessoa, né, cada filósofo nesse cenário aqui, se cada filósofo pega um hashi de cada vez num determinado ΔT de tempo, tá? Num determinado período ΔT de tempo, vamos dizer assim, a cada 5 segundos, todos os 5 filósofos vão pegar o par de hashi. Nesse cenário aqui, sempre vai haver o quê? Sempre vai haver o que a gente chama de um deadlock. Tá? A mesma coisa ocorre com a rede. Se a rede, né? A rede são o quê? São vários processos que competem por quê? Que competem para enviar dados no meio de comunicação. No caso aqui, né, a gente está falando, né, da Ethernet aqui. Né? Então, a Ethernet num ambiente cabeado. Ora, se todo mundo tenta falar ao mesmo tempo, nunca ninguém vai conseguir falar. Então, o que a gente faz aqui? A gente coloca o quê? Um ΔT aqui diferente. Um ΔT randomizado. Tá? Usando o quê? Usando a aleatoriedade. Né? Então, a gente dá um número aleatório, ou seja, se 3, 4 processos querem falar na internet ao mesmo tempo, a gente dá o que a gente chama de um back-off time, né? Um tempo aí de recuo para que cada processo possa falar dentro de um tempo sorteado de tempo. Tá? Então, isso veio o quê? Isso veio modelado também por esse problema do jantar dos filósofos, onde cada filósofo ele podia o quê? Ele podia pegar o seu hashi no determinado período de tempo. Só que, se todos pegarem a cada 5 segundos, ninguém nunca vai conseguir comer o prato de espaguete. Tá? Então, esse seria o segundo problema. Tá? Então, a gente vai avançar aqui para o terceiro problema, que seria o problema dos leitores e escritores. Tá? O problema dos leitores e escritores, ele modela o quê? Modela acesso a uma base de dados, tá? De forma que existem leitores, tá? E escritores. Tá? Então, o leitor, obviamente, como o próprio nome está dizendo, vai apenas ler dados. Tá? E o escritor aqui, a gente está assumindo que ele só vai escrever dados. Tá? Então, tem esses dois papéis bem bem discretos, bem delimitados. Né? Então, tem esses dois processos aqui. O ponto-chave é que, vocês sabem, em banco de dados, se um processo necessita escrever na base, nenhuma outra entidade pode estar Pode estar realizando um acesso a ela. O que eu quero dizer com isso? Se existe um processo que quer escrever na base de dados, nem mesmo um processo para fazer a leitura pode estar acessando. Ele tem que estar o quê? Ele tem que estar barrado. Se tentar entrar, ele vai ser o quê? Vai ser impedido.
Por quê? Porque o banco de dados está sendo atualizado naquele momento. Tá? Então, esse é o cenário dos leitores e escritores. Tá? E então a gente tem aqui um cenário onde os escritores devem bloquear a base de dados, tá? E, desculpa, os escritores, se entrar na base de dados, eles vão bloquear. E os leitores, assim, a gente tem vamos dizer assim, umas regras mais soft, né? Se a base estiver desbloqueada, então o que o leitor vai fazer? Se for o primeiro leitor, ele deve bloquear para quem? Apenas para os escritores. Tá? Se já houver um outro leitor lá, basta ele usar a base. Ou seja, para leitura, podem ter N processos leitores para ler a base de dados. Mas se tentar entrar um processo de escrita, esse processo escritor ele fica bloqueado. Só que tem um problema, tá? Tem um problema que eu cito aqui. Esse problema vai trazer o quê? Pode trazer inanição, né? O que seria essa inanição? Essa inanição seria no processo em que o escritor chega e ele fica bloqueado. Tá? O escritor tenta entrar aqui e fica bloqueado. Porém, não param de chegar o quê? Não param de chegar outros leitores. Então, a base de dados, tá? Essa base de dados aqui, ela fica o quê? Ela fica cheia de leitores. Tá? Apenas leitores aqui. Tá? E se chega leitores, o escritor nunca vai poder o quê? Nunca vai poder entrar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma forma diferente, né, de evitar que o processo escritor entre o quê? Entre em inanição. Tá? Então, uma solução seria suspender, né, quando chega um escritor, a ideia seria o quê? Seria suspender a entrada dos próximos processos leitores, de forma que o escritor, então, ele possa entrar e fazer a sua escrita. Tá? Então, repetindo aqui, chegou um escritor e se já tiver leitores, esses leitores podem o quê? Podem terminar a sua execução. Entretanto, se chegar mais um leitor, esse leitor ele só vai poder entrar nessa base de dados após o quê? Após o processo de escrita entrar e atualizar o banco de dados. Dessa forma, eu evito o quê? Eu evito o problema de inanição por esse problema do escritor, de forma que o escritor também possa ter a sua vez para realizar a sua atualização nessa base de dados. Tá? Então, concluindo, vimos hoje os problemas com comunicação aí de processo, 3 problemas clássicos, um do produtor e consumidor, o segundo foi o problema do jantar dos filósofos, e o terceiro seria o dos processos leitores e de escritores. Né? Na próxima aula, então, a gente vai começar a estudar o problema aqui dos impasses, que são também problemas oriundos da comunicação de processos. Muito obrigado.